Estamos aqui com mais um programa, Trocando Experiências Agebianas, de coordenadoria para coordenadoria. Eu sou Nancy Alcântara, estou como presidente coordenadora da AGEB de São Paulo e neste programa nós recebemos as agebianas de outros estados. É um espaço onde as presidentes coordenadoras trocam as suas ideias, contando os projetos desenvolvidos em cada estado. Antes de a gente falar com a nossa convidada de hoje, eu vou pedir para você dar o seu joinha e se inscrever no nosso canal. Boa noite, Geni. Boa noite, Boa Annalise. noite, boa noite. Muito Tudo uma bom? alegria, né, enorme estar aqui com o Maranhão, É muito bem verdade. representada. Annalise É, do nossa, Maranhão. E representado pela Annalise, né? isso mesmo. E a Geni vai contar um pouco para a gente quem é Annalise. Annalise é de uma cidade chamada Santa Luzia, lá no nosso Maranhão. É poeta, cronista e professora. Formada em letras pela Universidade Federal do Maranhão, mestranda em língua portuguesa pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Tem participação em inúmeras antologias lançadas no Brasil e em outros países, além de já ter publicado 8 livros solo. Maravilha! Organizou 2 antologias com obras de 25 escritoras maranhenses. Ao longo de sua trajetória, recebeu alguns prêmios de literatura de entidades relevantes no campo literário do Brasil e em outros países. Faz parte de algumas academias e núcleos acadêmicos de letras e artes no Brasil, Chile, Argentina e Portugal. E é membro correspondente da Academia Ludovicense de Letras. Atualmente é presidente coordenadora da AGEB do Maranhão. Em 2021, ficou em terceiro lugar no Prêmio Alejandro Cabaça, categoria crônica, da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Parabéns, parabéns, Annalise. Muito Com bom. esse currículo, só poderia ser mesmo a presidente coordenadora do Maranhão. Annalise, nos conte, como é que esse cargo chegou até você? Boa noite, Geni. Boa noite, Nancy. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É muito importante esse espaço de partilhas, né, que a gente pode falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente desenvolve nas nossas coordenadorias. Então, é interessante falar sobre essa chegada, como que eu cheguei a ser presidente coordenadora da AGEB. Então, em 2018, houve um grande movimento de mulheres que já eram da AGEB para que pudesse ser ampliado e a AGEB ser criada em outros estados, né? Uhum. E eu já tinha uma ligação, uma amizade de longas datas, de mais de 10 anos, com a de Andréa Portugal, Uhum. que De no novo, a de período fazia Andréia. parte da direção nacional da AGEB, da Coordenadoria Nacional da AGEB. Certo. Então, ela, por conhecer já o meu trabalho anterior, as minhas produções, porque foi um período que também eu participei de muitas atividades aqui no Rio de Janeiro e mais para essa parte do sul e sudeste do país. E ela conhecia assim o meu trabalho, convidou para que eu pudesse dar esse pontapé inicial, né? Para Uhum. começar a iniciar a GEB aqui no Maranhão. Eu fui bastante resistente. Eu não queria aceitar, porque eu moro no interior do Maranhão, eu moro numa cidade que fica a 295 quilômetros da capital. Até A ia maioria perguntar das isso. escritoras se Uhum. concentram na capital São e em Luís. cidades maiores como Caxias. Aqui em Uhum. Santa Luzia, na época, basicamente, tinha eu como escritora com livros publicados, né? Tinha pessoas que escreviam, mas não tinham publicações, alguma coisa. Agora já tem, graças a Deus, Uhum. que é uma coisa importante. E aí
conversando com outras colegas, amigas que sobre essa possibilidade, elas também abraçaram a causa, como a Charlene Serra, Heloísa Souza, Jeane Lima, Luísa Cantanhede, então, Dilessi Adler, que é bastante conhecida nesse meio literário, né, nacionalmente, uma grande ativista cultural aqui no Maranhão, e iniciamos esse movimento aqui no Maranhão com 8 mulheres, Hum. inicialmente. Criamos a coordenadoria no início de eu tomei posse como presidente fundadora no final de 2018. No início de 2019, nós demos posse à nossa coordenadoria, e logo em seguida, no final do mesmo ano, nós demos posse para mais 19 escritoras, né? Chegando a um Nossa número Ah, Senhora. de vinte e É, seis mas... mulheres. E interessante colocar que todas essas mulheres que participam da AGEB, elas são mulheres muito ativas, né, que têm Uhum. bastante visibilidade aqui no meio literário. Certo. São, algumas são presidentes de outras entidades também Uhum. relevantes, como a Academia Maranhense de Trovas, a Academia Ludovicense de Letras, a Academia de Poesia do Piauí, né, que Certo. tem pessoas, a gente tem agebianas que têm dupla é nacionalidade que a gente chama, que tem título de cidadã piauiense também. Então, pega Piauí e pega É de Maranhão, né? estado, ah, né? É uma coisa assim É de de estado, estado. é. É É de dupla, estado, não é? não sei. Exatamente. E isso tudo é bem importante. Então, o movimento ele foi crescendo, a gente já conseguiu fazer muitas coisas importantes que deu Uhum. visibilidade, encontros, lançamentos de antologias, atividades em praças, não é? Encontros, participação em feiras, tanto feiras aqui em São Luís, como levando também a GEB para feiras em outros lugares. E assim a gente vai tecendo, construindo essa história da literatura produzida por mulheres aqui no Maranhão. Quantas agebianas te ajudam na coordenação? Você é a presidente coordenadora, aí você tem outros cargos. Quais seriam Nós as temos 8 que... mulheres na Oito? coordenação. Tá. Charlene Serra, que é a nossa vice-presidente, Uhum. Luísa Cantanhede, a Gatange, que são diretoras de financeiro, eu não me lembro Uhum. assim, exatamente Uhum. os cargos. Dilessi Adler, Linda Barros, a Tá. gente tem um grupo bem grande de É, mulheres. aqui em Aí, São Paulo interessante também. colocar, porque a Associação de Jornalistas e Escritoras, a É. gente tem mais escritoras que jornalistas, mas a gente tem uma jornalista assim, que é muito ativa, que está sempre publicando matérias sobre a GEB aqui no Maranhão, que é a Janaína Ricoli, que é uma Hum. jornalista, e ela está sempre colocando a gente aí em nas páginas evidência, de né? jornais, não é? Nas E ela é mídias. bem ativa nesse sentido, muito importante assim para a gente. Analias, você então está no segundo mandato. Estou no Você segundo do, mandato. dato, A é, gente fez a reunião para recondução, porque foi unanimidade das agebianas me reconduzir. Até senti assim, muito o peso da responsabilidade. E nesses últimos 2 anos, nesse último ano, eu estou me sentindo um pouco, como que eu digo, em falta, Hum. né? Em falta com a associação devido ao acúmulo de atividades, e eu estou me sentindo um pouco em falta, mas eu quero reparar essa falta bem em breve. Mas a gente tem feito algumas coisas assim, a gente está sempre falando em nome da GEB, nós lançamos já 2 antologias bem interessantes, né? Nossa primeira antologia, Toda Forma de Ser Mulher, Hum. e assim, o material todo praticamente produzido em casa, a gente mandou só para É. gráfica, para imprimir. Nessa primeira antologia, a gente tem participação de 25 mulheres, não é? E nela a gente faz uma homenagem especial a Maria Firmina dos Reis, que foi escrita pela nossa escritora e pesquisadora Dilessi Adler, que a Dilessi Adler é uma das pesquisadoras sobre Maria Firmina dos Reis aqui Hum. no Maranhão.
E a gente tem uma produção bem interessante nessa primeira antologia que publicamos. Uhum. Bonita, Carla. Depois nós publicamos mais uma antologia, que foi Por que Escrevemos, usamos isso como mote, em que Uhum. as, as escritoras vão, a partir dessa pergunta, elas vão escrevendo, respondendo o que as motivas a escrever. Esse livro aqui, ele foi publicado em 3 formatos, em formato de e-book, Hum, audiobook e o formato físico. Então, ela legal. foi lançada também na Feira do Livro de Lisboa, né? Ah, Uhum. sim. Foi publicada em forma de audiobook e e-book pela editora Letras Graciosas de Lisboa. E depois foi publicada aqui no Brasil, no formato físico. E esse livro, essa coletânea, ela é interessante porque ela serve como elemento motivador para um outro projeto que nós temos, que é o Poesia Ponto a Ponto, né? Que a É. gente já fez exposição em vários lugares, inclusive em Minas Gerais, em Portugal, né? E aqui nas feiras dos livros daqui do Maranhão, e a gente tem feito, mostrado através dos bordados as respostas das nossas escritoras, porque eu escrevo, né? E a gente É, foi pegando e fazendo esse trabalho do bordado. E é interessante falar que esse projeto, ele tem, inclusive, contribuído para que mulheres em situação de vulnerabilidade social pudesse ter acesso tanto à literatura produzida por mulheres aqui no Maranhão, quanto aprender uma arte, que é a arte do sim, bordado, né? muito E, legal. e é interessante, eu gosto de compartilhar essa experiência, porque enquanto as mulheres estão na roda de leitura de bordado, elas compartilham também as suas experiências, conversam sobre o seu dia a dia, Sim. esquece os seus problemas. Então, é um momento É, também de relaxar, de aliviar um pouco a ansiedade, a depressão. E a gente esse vai. projeto é permanente, e ele é permanente, esse projeto, Esse Annalise? projeto, o que eu tenho tentado fechar parcerias com algumas instituições, para que a gente pudesse levar essa produção literária para essas mulheres, né? Atingindo Uhum. mais mulheres. Então, a gente já trabalhou com mulheres, com adolescentes, com senhoras. Então, assim, a partir de 12 anos até os 80 a gente já tem trabalhado com mulheres nesse sentido de ler, inclusive com mulheres que não são alfabetizadas, Alfabetizadas. mas que se sentiram Perfeito. motivadas Que através Aham. da lindo, leitura que Muito lindo. e legal. também através de bordar, né? É. Teve uma que foi interessante, que eu escrevi o nome dela no tecido e ela É. bordou, né, o nome, para Ai. ela perceber ali o nome, o próprio nome dela. E ela não Hum. sabia ler, mas ao ouvir, ela disse: Eu quero bordar esse verso. E a gente ia lá, arriscava e ela ia bordar. Então, ela Imagina a emoção, despertou né? nela também esse gosto, essa vontade também de aprender a ler, para poder Aham. ler poemas. Eu lembro Então, que tem lá em essa. BH, quando a gente ficou próxima, nós estávamos na frente de À vocês. frente é a nossa Nós ficamos mesa. encantadas com esse projeto, Foi. tanto eu como a Geni. A gente falou, olha que coisa, a forma de levar a literatura para alguém que não teve a oportunidade de aprender a escrever, ou de escrever de uma maneira mais eloquente, qualquer coisa assim. Mas, escrever coisas simples, uma palavra, um versinho, num É, tecido, bordando. Quer dizer, o quanto isso é incentivador para as pessoas mais simples, né? E você ainda traz essa história de uma mulher que não sabe pois escrever, é, que não sabia, né? Isso, borda o isso seu nome, trouxe muita dignidade para muitas, né, com Annalise? certeza, É, que né? maravilha. E A nós letra vimos aquele poder fazer varal isso. cheio de É, bordados, ficou lindo aquele stand. Parabéns por esse projeto tão e, lindo. e vocês expõem esse trabalho em algum lugar? Ele fica em algum lugar permanente? Nós expomos nas feiras, nas escolas. A gente leva o projeto, fala sobre ele, fala sobre
a importância da literatura produzida por mulheres, né? Fala Aham. desse agregado, né? De agregar a literatura ao bordado, porque, como a gente sabe, o bordado é uma arte, mas não é considerada arte, né? Quem vê bordado em Artesanato. museus, em exposições, né? É. Sempre considerado uma arte menor, ou então Uhum. um trabalho doméstico, enquanto a mulher É, fica em casa Verdade. fazendo ali, né? nada valorizado, é. Sem É. essa, sem essa percepção de que é uma produção importante que tem o valor artístico, né? É O uma linguagem, bordado. É, né? É uma É é uma forma uma de linguagem. linguagem. expressão. É uma linguagem. Agora, esse projeto, ele pode ser expandido para qualquer lugar, né? Porque além da Pode. produção, que a produção é uma coisa muito importante para a autoestima da pessoa, né? Uhum, Além da produção, ainda tem o momento da produção, que é o encontro das mulheres, que é como você falou, aquilo é terapêutico, né? É quase que uma É, terapia em grupo, é contar os problemas ou contar as alegrias, é dividir, compartilhar um uhum. momento extravasar os precioso, sentimentos. né, de produção. É, Então, É né? importante falar que esse projeto eu bordo desde quando eu tinha 10 anos de idade. Então, eu Aham. sou uma pessoa que eu convivi com minha avó, que era analfabeta, mas era uma exímia contadora de história e Hum. gostava de literatura de cordel e às noites para ler literatura de cordel na calçada. Filha de bordadeira, então comecei a bordar muito cedo. A Ana Lídia, que é a minha irmã mais nova, vamos bordar. E vamos bordar o quê? Disse, vamos bordar versos, porque eu gosto de escrever, né? E nós É, começamos a bordar os versos. Eu riscava os tecidos e a gente bordava junto aqui em casa. Então, daí surgiu o projeto desse momento familiar. Então, já olha, que a gente está bordando, por que que a gente não pode ampliar isso, né? Começar a fazer uma coisa mais ampla, olha, começar a Annalise, divulgar, tanto que esse projeto ele já foi divulgado. Olha aí, adoro bordar. é, Já é bordado. esse aqui eu A separei para mão, te mostrar. parece Eu coisa da mão, né? ganhei de presente, porque sabem que eu escrevo, e é de um artesã que tem Tá lindo. um lugar que chama Avesso do Avesso, é o nome, está escrito aqui atrás. E ela faz esses quadrinhos e vende numa feira que tem aqui em São Paulo, ali perto do do Parque Ibirapuera, que tem esses artesãos. Eu achei uma graça, é uma bolsa cheia de livros, né? Eu ganhei de uma pessoa que sabe que é, escreve e tal. E eu muito acho que é lindo, é, bonitinho, né? Eu falei, vou mostrar para a É. Annalise quando ela estiver é. falando dos bordados dela. Muito bacana. Você Aí aqui eu pretende tenho alguns lançar? bordados. Ah, mostra, 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 queremos ver. Ah, é, Escrever é Escrever ultrapassar. é ultrapassar, é ir além. e Da nossa além. gebiana Carla Silvia. Certo. Aqui, ó. Na folha em branco me mostro, sem cerimônia. Olha, Perfeito, Barros. perfeito. Vou mostrar mais alguns. Tudo me arde. Ou escrevo, ou pego fogo, ou morro sufocada. Vitória. Vitória Verdade. Duarte. Essa Tomara. Geviana, Vitória Duarte, ela entrou. Hoje ela já tem 18 anos, mas quando ela entrou na GEB, ela era menor de idade. Ah, Porque que foi também uma bacana. estratégia da nossa coordenador, a vice-presidente Charlene Serra, que ela achou importante colocar também pessoas menores de idade, meninas, para ir incentivando. Adolescentes, E ela é né? uma sim, excelente Ah, escritora. Olha muito aqui. bom, hein, Escrevo Geni? porque Vai estou sempre perto anotando. do fogo que me cura. Vitória. olha, Silvana Olha, Menezes. E é, assim é vamos. muito lindo esse projeto, é muito. é E demais. assim, e a gente nem gasta muito, porque a gente usa muito retalhos, pedacinhos que sobram desses Sim, enfeitezinhos. Ver me faz reviver o passado, viver o presente e pensar no futuro. Olha, Fátima verdade. Esther. E assim vamos. isso mesmo, é. Muito bom. Mostrando.
pouco sobre o que cada uma diz. É, Que maravilha, Annalise. gostoso. E E você além desse projeto, vocês pensam mais em alguma coisa? vão lançar Fazer algum outros outro livro? lançamentos? Aham. Sim, até porque a AGEB, ela já tem todo como que eu digo assim, um programa de trabalho, né? Coisas que já Hum, são próprias de todas as AGEBs, como os concursos, sim. as coletâneas anuais, não é? Então, Uhum. a gente precisa retomar esse trabalho, sim, com certeza, né? Seguir, Aham. além dos trabalhos que são próprios da coordenadoria, a gente precisa trabalhar alinhada com as outras AGEBs para que todo mundo faça, né? Motivar também as mulheres a participar das antologias das outras É, coordenadorias. Eu penso que tudo Sim. isso é importante. A gente muito importante. O tá dos mobilizando concursos, né? as É, escritoras nesse Também. sentido, os É, concursos, né? é. Os Sempre é uma editais, oportunidade para a escrita, né? Isso nós não com certeza. podemos, esquecer. Muito bom isso. você falou que a maioria mora, em São Luís, né, das argebianas aí do Maranhão. Como vocês fazem as reuniões online? Ou vocês em algum momento se encontram? Como que é feito isso? Na verdade, o que acontece mais, eu ir para São Luís. Eu Ah, vou, tá. eu vou mais a São Luís e lá a gente reúne e quando não dá, a gente faz reunião online, discute algumas coisas no grupo, né, no grupo de Aham. WhatsApp. Quando não dá mais assim, inclusive hoje eu estava conversando com a nossa vice-presidente e eu estava querendo, dizendo para ela, estou pensando em fazer o encontro da AGEB aqui na minha cidade. Uhum, Até porque uhum. vocês percebem que na AGEB tem muito isso, né? Das É, argebianas irem para a cidade da de presidência. quem é da É, presidente, né? De quem Aqui as coordena. reuniões são aqui em casa, né, Geni? Nós Mas, somos a casa da presidente, é isso mesmo. Pois é, e às aí vezes, aqui, para mim, também assim, até a questão de conseguir apoios e tudo é mais fácil. sim. Mas geralmente o fluxo é eu que vou para São Luís, Aham. porque a maioria se considera lá, então eu vou. É, mais fácil uma ir do que várias ir aí. Mas É, eu que acho que é, não descarte a ideia de recebê-las. Acho que até faz um movimento diferente, né? Elas é, vão Pois é, gostar isso que de eu conhecer. pensei, um movimento É, mesmo do centro para o interior. isso mesmo. e se programar para isso é muito bom, né? Uhum. Para ir ao encontro das outras, é A muito Isabel de bom isso. Rondônia quer que a gente vá lá para Rondônia. É, em novembro, para um hotel à beira do rio, lá, uma Um hotel maravilha. no meio da É, floresta amazônica. é, Estou até com Uau! medo. Bora, Annalise, bora. A Annalise está super tranquila de Vamos, tempo. Tem a escola, tem o estudo. Você está tenho fazendo mestrado, mestrado? Não, quem está fazendo escrever, mestrado é Ju. agora eu estou escrevendo, só escrevendo artigo e dissertação. Ah, É. interessante falar que o meu tema da minha dissertação é sobre a literatura produzida por mulheres, utilizando o bordado como elemento motivador ah, na Perfeito. sala de aula. claro, E você tem total propriedade para escrever sobre isso, né? é, Está Aí super estamos tranquilo. levando isso também, né, para a Uhum. universidade, porque eu penso que é importante fazer esse Sim, resgate e sim. também colocar em evidência as escritoras contemporâneas, porque a gente às vezes fica muito ainda no passado, trabalhando muito cânones, né, da É, literatura, enquanto tem muita gente boa aí que também precisa ser vista, ser estudada, ser né, iluminada é também, nas verdade. exatamente. universidades. Então, É, eu acho que Concordo. isso é importante, é, dar Mesmo uma porque autora contemporânea. a linguagem é viva, né? E ela vai tomando é, formas. Então, as escritoras mais jovens traz uma comunicação mais diferente porque a língua é viva, né? Então, foge um pouco das mais antigas, enfim. Eu não sou é, expert em literatura, mas eu acho que essa análise é uma análise que é meio óbvia de se fazer, né? Até pela questão das mudanças de linguagem. exata. E o momento histórico também, o momento que vive a mulher agora,
né? Nossa, Tem gente, outra participação, tem outro dinamismo sim, muitas que mudanças, vai parar mas nas letras, né? é, Sim. vai E é parar o no que nós conteúdo. estamos vivendo. Então, É, é muito verdade. importante isso. Bom, Annalise, Muito nós já mesmo. estamos indo para o final. Não precisa falar, então a gente vai pedir que você. Primeiro, eu vou te agradecer muito você ter aceito o nosso convite. É um prazer imenso para a JEP São Paulo escutar você e escutar a voz do Maranhão, né? Contando dessas maravilhas todas lá, para nós é lá longe, né? Lá em Nossa, bem, cima, né? Do nosso país, lá no Nordeste, e traz tanta riqueza, né? Essa cultura para nós. E aqui em São Paulo é uma torre de Babel, você sabe disso, né? Tem de todos os estados. Maranhão, então, tem muito maranhense, né? Uhum. bem, Meu sogro e é, minha sogra são do Nordeste, não são do Maranhão, mas são do Ceará. Então, meu marido tem descendência nordestina e meus filhos por consequência, né? Então, o sangue nordestino está muito arraigado aqui no meio das famílias muito presente, brasileiras, é. muito presente, né? São os Exatamente. estrangeiros, no meu caso, né? Português, o italiano e tal, e os nordestinos Os fizeram nordestinos. essa cidade, né? Enfim, Uhum. eu quero. A historiadora é você, Geni. Eu estou dando uma aqui de sabidona. Você que sabe dessas coisas. Não, A mas influência você da também sabe. migração, da Você também migração. sabe. É. Agradeço muito e dou a palavra final a você. Depois, Geni também vai se despedir. E fale o que quiser, é seu espaço. Então, eu gostaria de agradecer, Geni, Nancy, pelo convite. Acho muito bacana esse trabalho que vocês fazem, desse bate-papo com as coordenadorias, essas trocas de experiência. Fico grata por ter sido uma das convidadas, muito grata mesmo. E assim, o que a gente puder contribuir para que a AGEB possa crescer cada vez mais, estamos aqui Uhum. dentro das nossas possibilidades para contribuir, tanto com a troca de experiências quanto com outras ações que Sim, possam engrandecer as nossas atividades enquanto mulheres escritoras, atuantes, né, que é, precisamos mesmo trabalhar em prol da visibilidade uma das outras, né? Sempre de mão dadas, sempre juntas, porque não cabe no nosso meio as intrigas, as sim, desuniões, né? Muito pelo contrário, a gente precisa saber que o trabalho de uma enriquece outra, com né? E então Exatamente. as juntas somos mais ricas É, de conhecimento, de cultura, é não de é? tudo. É É. isso que queremos para as mulheres que escrevem no nosso país, que possam ter cada vez mais visibilidade por meio da força e do brilhantismo de cada uma. Muito obrigada. com certeza. Nós que agradecemos. É, A Annalise, gente eu fiquei pode. muito feliz quando soube que você havia aceitado o nosso convite, porque o seu projeto me impressionou muito quando eu o conheci lá em Belo Horizonte, né? Da visibilidade que você deu a tantas mulheres que estão no escuro, né? Porque não tem essa luz que possa iluminá-las para que elas possam mostrar o que sabem, como escrevem e como pensam. Então, parabéns por este projeto. Muito obrigada por você estar conosco e ter a oportunidade de mostrá-lo a tantas outras coordenadorias. Foi um Isso aí. prazer. Boa Prazer. noite a todos e até a próxima coordenadoria. Até lá. Até lá. Não esquece do Tchau, joinha, hein? Annalise. Tchau. É. Um Tchau. beijo. Beijo para vocês.